E vai falar também, olha aí, Lamentações 3:21. Vamos todos juntos? Esse é o tema nosso aí. Lamentações 3:21, todos juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez. Deixa a Bíblia aberta aí, curva sua fronte. Eu gostaria que você aquietasse agora tranquilo. Tome água depois. Aquieta. Deus quer me usar agora para falar contigo. E eu creio que Deus vai nessa noite falar de uma maneira muito especial a algumas pessoas. Já tem falado. Fala comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, use também o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo o tema? Quero trazer à memória, mais uma vez. Toda vez que você lê um texto da Bíblia, você tem de depreender o quê? O seu contexto. Um texto sem o contexto dá o quê? Todas as vezes que você for ler um texto da Bíblia, você tem de entender um pouquinho de interpretação de texto, o contexto anterior, o contexto remoto, o contexto posterior, político, sociológico, geográfico, histórico, tudo. Mas eu quero falar com você também aqui, toda vez que você lê um texto, faz perguntas para o texto. Onde, quando, por quê, quem, para quê, qual, 6 perguntas pelo menos. E esse texto aqui é um contexto de jugo, de sofrimento. O profeta Jeremias, que escreveu esse livro aqui, Lamentações, e escreveu também o livro de Jeremias. Jeremias é chamado como chorão. Eu não sei se tem algum Jeremias aqui, mas Jeremias significa chorão. Não é apelidar seu marido ou chorão. O general de guerra de Nabucodonosor teve uma estratégia. Olha o nome do homem: Nebuzaradã. Quem está grávido aí? Você quer colocar o nome do seu filho? Nebuzaradã? Como é que é o nome do seu filho? Nebuzaradã. Meu Deus. E este Nebuzaradã, general de guerra de Nabucodonosor, teve uma estratégia. Ele reuniu com seus oficiais e falou o seguinte: vamos fazer um cerco em Jerusalém. E quando nós percebermos que o povo está na miséria, nós entraremos e dominaremos os judeus. 2 vezes eles entraram. Quando eles perceberam que o povo estava na miséria, alguns dizem que foram 8 meses, outros falam que foi 4 meses de cerco, de embargo contra Jerusalém. Eles entraram, os soldados da Babilônia, inclusive, parece que Abacuque fala, ou é Sofonias, que os soldados, os olhos deles eram como chamas de fogo, eram como leopardos ao encalço de suas presas, eram homens pior do que o Estado Islâmico, pensa bem. E eles entraram, aquele soldado em Jerusalém, despotizaram o povo, colocaram fogo em Jerusalém, eles derrubaram o templo de Jerusalém, o muro de Jerusalém, pegaram os jovens de mais finas estirpes, os príncipes, e castraram eles, mataram alguns anciãos, manipularam algumas mulheres que estavam novas, mantendo relações com elas. Se você ler na tua casa, Lamentações capítulo 1, são 5 capítulos, Jeremias fala assim: Jerusalém, cidade outrora populosa, se tornou morada de chacais, de lobos. Um dos detalhes que mais marcou a minha vida nessa minha caminhada de pregador foi esse texto, ou o contexto deste texto, quando Nebuzaradã, os soldados pegaram Zedequias, rei Zedequias, pegaram os filhos de Zedequias, colocaram os filhos do rei Zedequias diante dele, e como última lembrança, porque eles iam vazar os olhos de Zedequias, com espeto, com ferro, eles mandaram então Zedequias olhar para os filhos, e Nebuzaradã então deu a ordem. Eles mataram os filhos do rei Zedequias, e depois de ter matado os filhos do rei Zedequias, eles furaram os olhos do rei Zedequias e o levou em cadeias para a Babilônia.
Então este é o contexto sociológico, político, um contexto de miséria, de caos, um contexto de cerco, um contexto que o povo de Deus sofreu nas garras, debaixo do chicote da taca de Nabucodonosor. E o povo de Deus ficou cativo 70 anos na Babilônia. Se você ler Jeremias capítulo 29, Deus levantou o profeta Jeremias, dizendo que o povo ficaria na Babilônia 70 anos, e o povo ficou 70 anos, e depois disso, Deus havia levantado o profeta Jeremias, dizendo que depois de 70 tempos, Deus ia trazer o seu povo de volta para o seu aconchego, para a sua cidade, para a sua terra. E Jeremias viu isso. E Jeremias começou a trazer à memória o caos, a derrota. Jeremias levantava de manhã, tomava o café da angústia, almoçava o almoço da tristeza, ia dormir à noite naquele desespero, e ele trazia à memória aquela situação de cerco, de morte, de jugo, do que Babilônia havia feito com o povo de Deus, e ele estava sofrendo com isso. E Deus está me usando essa noite. Você que está aqui, você que me assiste, que me ouve, quem sabe você tem trazido à memória algumas cenas trágicas da tua vida, talvez algo da tua infância, talvez algo do seu passado, e todos os dias, hoje mesmo, você ficou o dia todo só pensando naquilo de que te aconteceu no passado, no marido seu, um ex-marido que te maltratou, que te fez mal, de alguém que arrancou da tua alma a esperança, os teus sonhos, e todos os dias você está trazendo à memória aquilo que te desespera, aquilo que te faz sofrer. E essas imagens que você tem trazido na mente, essas lembranças, aquelas coisas que te aconteceram, tem te entrevado. Você não sonha mais. Fala comigo, quero trazer a memória, vamos lá? Quero trazer a memória o que me pode dar o quê? Então Jeremias trazia à memória a angústia, o caos. Ele trazia à memória aquilo que não deixava ele sonhar com um futuro alvissareiro, sobranceiro, um futuro de esperança. E houve um dia que o profeta Jeremias falou assim: basta, eu não vou deixar que os besouros façam zumbidos, barulhos nos meus ouvidos. Eu vou parar de trazer à memória essas cenas trágicas, esse jugo que eu estou cada dia, eu levanto, não aguento mais, estou adoecendo. E certamente Jeremias deve ter tido as doenças chamadas psicossomáticas, iam somatizando a sua mente e gerando feridas, quem sabe gerando psoríase no seu corpo físico, e quem sabe é você. E ele falou assim: olha, eu vou de hoje em diante trazer à minha lembrança, à minha memória, o que me pode dar esperança. E você que está aqui, você que me ouve, que me assiste, Deus está me usando para falar com você que tem sofrido com essas lembranças trágicas, que tem travado você, que tem na verdade bloqueado os seus sonhos, e você vai dizer: eu vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, e você vai dar glória a Deus por isso. Primeira coisa que ele trouxe aí, está na sua Bíblia, versículo 22, vamos todos juntos? As misericórdias do Senhor, o que mais? São a causa de não sermos o quê? Porque as suas misericórdias renovam-se a cada... Jeremias falou assim: eu vou parar de trazer à memória o caos, a miséria, porque o meu Deus tem um atributo que ele é um Deus de misericórdia. E ele passou a trazer à memória: aconteceu toda esta situação, todo aquele jugo, todo aquele cerco, aquelas mortes, mas graças a Deus eu estou vivo. Apesar de tudo aquilo que te aconteceu, meu irmão, apesar de tudo aquilo que aconteceu na tua vida, mas dê graças a Deus, porque as misericórdias de Deus se renovaram na tua vida, nesta manhã de hoje, de domingo de 2015.
Isso é mensagem de esperança para a tua alma, meu irmão. Isso é mensagem de regozijo no teu coração. E eu vou falar algumas coisas aqui hoje, porque o Espírito de Deus vai me usar, e você vai sair daqui nessa noite diferente, porque o que Deus para a tua vida é uma vida diferente dessa que você tem vivido. As misericórdias do Senhor. Eu tenho estado ultimamente sensível à natureza. Hoje de manhã, eu não sei se você tem prestado atenção nisso, mas eu quero te desafiar. Amanhã, levanta pela manhã, antes de você até escovar os dentes, e você vai ver que todos os dias Deus pinta um cenário diferente nos céus, todos os dias. Você pode sair hoje à noite e amanhã você marca na hora, tem algo diferente. As misericórdias do Senhor que tem se renovado, e muitas vezes nós não sabemos viver a filosofia dos pássaros, das aves, que não tecem, não fiam, não guardam alimento, mas elas descansavam em Deus, e nós precisamos de aprender a viver a filosofia dos pássaros, ver o desabrochar de uma flor. Não sei se você tem um sítio. Essa semana eu fui no sítio aí de Pedro, e fiquei maravilhado, porque eu estou muito assim maravilhado com esse negócio de metamorfose, com as borboletas, e eu fiquei conversando com a borboletinha lá. Vem cá, filhinha, coisa mais lindinha. Antigamente eu sentava o tapo e matava. Eu gostaria que você começasse a observar que todos os dias Deus está usando a natureza. Uma flor está desabrochando, um casulo está sendo rasgado por aquela larva, e uma borboleta linda está voando nos jardins, mostrando, proclamando a glória de Deus. Eu quero que você nessa noite fale assim: eu vou trazer memória que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu vou falar algo que você talvez não vai entender, porque os crentes hoje estão muito assim, lá, e não está aqui. Entendeu? Você já parou um dia? Se não fez isso, faça. Quando você vai fazer o número 1, depois número 2, depois número 3. Não, fecha a cara não, tem um bocado de crente, eu não aguento esses crentes na cara fechada não. Você já fez xixi, meu irmão? E não te está ali mijando, e você falar graças a Deus, porque eu posso fazer esta necessidade fisiológica. Tem um vídeo aí no YouTube, pastor Orlando, da Assembleia de Deus. Ele teve um acidente, ele não tem as duas pernas, ele tem duas bolsas, uma como intestino e a outra como bexiga, e com a sonda ligada, e a gente tem tudo perfeito, e a gente não sabe falar com Deus: muito obrigado, Senhor, porque eu faço as minhas necessidades de uma maneira tão natural, louvado seja o teu nome. Meu irmão, você dá uma corrida, e eu estou correndo ultimamente aí, hoje eu corri 12 quilômetros, corri não, andei 8 e corri 4, 12. Vocês notaram que eu emagreci? 6 quilos, e tem que ser 12, porque para tirar a estetose do figão. Aí eu falei assim, eu estava hoje, aí na hora que eu suei, eu dou uma andada, 750 metros, depois eu corro 750 metros, e na hora que vai correr 750 metros, a camisa, a blusa, cheia de suor, e eu falei: Deus, eu não suava desse jeito. Você soa, as suas glândulas sudoríparas, elas estão funcionando normal. Isso é motivo, Shirley, da gente agradecer, sabe? Você vai tomar um copo d'água e sente o gosto, o paladar. São as misericórdias do Senhor, apesar de toda essa luta que você está enfrentando, apesar de todo o problema, mas nós temos motivos. Quantos motivos para agradecer a Deus pela bondade dEle, pelas misericórdias dEle, que tem se renovado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo isso, sabe por quê? Eu fiquei quase 30 dias sentindo dor na bexiga e dor na próstata, ressonância magnética,
tomografia computadorizada e mais um monte de exames. O médico falou assim: moço, a sua próstata está igual de menino novinho. Aí ele vai fazer agora, eu falei com você semana passada, ele vai colocar uma sonda, porque parece que tem uma pedrinha sem vergonha escondida na uretéria. De uma cirurgia que eu fiz na época, 8 anos, talvez ficou. E eu fiquei tão feliz por essa bexiga ter doído. Sabe por quê? Porque Deus é assim, Ele usa as questões da vida para nos fazer crescer. E agora que eu sarei, quando eu vou fazer a necessidade número 1, tá ligado, irmão? Pode dar glória, irmão. Se eu falasse aqui: olha, o irmão seu Zé orou a semana passada por uma irmã e ela foi curada. Tem gente aí que atende mistérios. Peraí, irmão, eu estou falando que você pode, irmãzinha, sentar no vazão e fazer seu xixi. Tem que dar glória a Deus. Porque você vai dar glória a Deus com o quê? Não dá glória. Vocês estão entendendo essa mensagem? Prática. Escute. Você tem que dar graças, minha irmãzinha, até pela TPM. Tensão pré. Diz que homem também tem uma tensão, né? Eu não descobri isso aí, não. Homem tem tensão. Então você tem que agradecer a Deus, porque exatamente de 28 em 28 dias, é isso mesmo ou 21 em 21? É 28 em 28? Tem todo o processo, minha irmã. Então agora eu fico impressionado que o povo de Deus, quando fala dessas coisas práticas, eles não entendem. Dê graças a Deus porque você pode mastigar. Eu quero trazer à memória que apesar de tudo isso, Deus é um Deus de misericórdia, a graça dele tem estado sobre mim, e todos os dias o renovo vem. Por isso que eu gosto do Salmo, quando diz o Salmo 35, não é isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Então quem sabe você está vivendo uma noite de problemas, de lutas, mas saiba que amanhã tem uma manhã na tua vida em que as misericórdias do Senhor vai chegar, e basta cada dia o seu próprio mal. Maravilha, meu irmão. Eu estou em um ponto, são 8, eu vou parar em 3, mais ou menos 4, fica tranquilo. Mas eu quero explorar um pouquinho as misericórdias. Você tem trazido à sua memória só o ódio. Traga a memória que Deus é um Deus de misericórdia, que foi misericordioso para contigo, e traga a tua memória que a Bíblia fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Perdoa aquela pessoa que te magoou. Você está ressentido, ressentida com aquela pessoa. E esses dias é interessante que a pessoa: pastor Gino, você acredita que o irmão fulano até hoje não engola muito o senhor? Eu falei assim: ué, e ele é canibal? Ué, meu Deus, ele estava querendo me comer? Não, pastor Eugênio, que eu sou brincalhão, né? Não, pastor Eugênio. Eu falei assim: pois é, e eu sei que ele precisa de deixar de ser criança. Aqueles irmãozinhos na igreja, qualquer coisinha, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, sabe o que é, né? Meu Deus do céu. Ai. Traga à memória a misericórdia. Perdoe aquela pessoa que te magoou. Traga à memória, o profeta Jeremias estava guardando na sua alma aqueles pensamentos ruins, mas se eu pegar aquele Nebuzaradã, eu enfio também a faca na goela dele. Não é assim que a gente pensa? Nós tratamos o mal com o mal, mas a Bíblia manda tratar o mal com o bem. Olha, eu quero falar aqui para você que é jovem, que está aqui, eu tenho que falar sobre isso. Traga à memória que Deus é tão misericordioso, que Deus está preservando a vida dos seus pais. Você tem seus pais. Agradeça porque seus pais estão vivos. Valorize-os enquanto você os tem. Quantos que hoje daria tudo para ter a mãe, para ter o pai, mas na época que tiveram, não valorizaram. Então aproveita enquanto você tem seu pai, a sua mãe, pessoas que geraram você, ou que criaram você, tutores seu. Traga à memória, jovem, o que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam o quê? Prolongados, ditosos.
Eu não conheço até hoje um filho que foi terrível, que maltratou seu pai e a sua mãe, que vive uma vida bem. Está na Bíblia. Tem filhos hoje que estão roubando seus pais. Um senhor de quase 60 anos me procurou, um irmão, e falou comigo assim, que ele teve de ser duro com o irmão dele, de uns 40 anos, porque o irmão dele estava extorquindo a sua mãe, uma viúva de 80 anos de idade. Ele tem uma empresinha pequena, e então foi atrás da mãe dele, pedindo que a mãe dele pedisse um dinheiro. Esse negócio do banco do aposentado, gente, mas tem tanto filho extorquindo seus pais, roubando. Você é crente, não fala um negócio desse não, gente. Eu estou falando agora de crente. Esse rapaz pegou com a mãe mais de R$3.500. Aí sabe o que esse irmão dele de 460 falou? Crente, os dois crentes, e a mãe crente. Sabe o que ele falou? Traga o dinheiro de mãe amanhã. Se não trouxer, a polícia vai vir e eu vou denunciar você. Eugênio, eu acho que ele vai ficar de mal de mim. Eu falei assim, deixa ele ficar de mal. Você fez uma excelente ação. Então traga a memória, valorize teu pai e a tua mãe, cuide deles, ajude-os. Eu fiquei tão feliz. Um rapaz passou no concurso público federal, casado, e ele então resolveu dar um presente para sua mãe e o seu pai. Os seus pais nunca tinham andado de avião, e ele então chegou: pai, eu quero dar para você um presente. Mãe, é um presente. O que é, menino? Brincadeira besta? Está aqui, ó. Uma semana no resort, hotel fazenda, lá para o lado de Natal. Avião levando, táxi pega na porta. Os pais ficaram felizes. Eu não aguento alguns crentes que já casaram, está chupando a mãe, dissecando a mãe, sabe o que é? Disseca. A mãe está sequinha, só está os ossinhos. Ele vai lá e ainda faz igual a artrite, artrose, ainda come os ossinhos da coitadinha. Irmão, você está rindo de você mesmo. O que tem a ver? Tem a ver que nós precisamos de trazer a memória, irmãos. A gente tem que trazer a memória isso, que Deus é um Deus de misericórdia, tem preservado nossos pais, e há um momento da tua vida que você tem de cuidar dos seus pais. Fala comigo, quer trazer a memória o que me pode dar esperança. Eu vou trazer a memória que Deus é misericórdia, amém? Traga-me a memória também, aí diz, grande é a sua o quê? Fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E Deus é fiel não é porque você faz boas obras, porque você toca na igreja, porque você fez 100 visitas no mês, porque você inclusive entregou uma oferta. Pastor Eugênio, eu tenho uma oferta para dar na igreja. Então dá. Não, pastor, minha oferta é tão grande, tem que arrumar 3 seguranças. Meus irmãos, tem gente querendo impressionar Deus. Deus é fiel apesar de nós sermos ruins, maus, desobedientes. Você já viu oração brasileira de crente? Chama oração brasileirinha. Sabe como é que é? Tem muito pastor fazendo ela em púlpito. Deus, Jeová Jirê, se eu tenho algum crédito, Jeová, diante de ti, cura esta mulher. Oração mais idiota, mais carnal, antropocêntrica. Que crédito você tem diante de Deus, irmão? Que crédito você tem, Sileia? Que crédito você tem? Aqui, olha, não tem crédito aqui não. Você acha que você tem algum crédito diante de Deus, irmão? Deus é fiel. A Bíblia diz em 1 Timóteo que Deus é fiel a Ele, porque Ele não pode negar o quê? Ele é fiel para conosco, porque Ele tem que ser fiel com Ele mesmo. Ele não pode negar a Ele. Aí a gente fica querendo fazer aquelas orações brasileirinhas. Essa que eu falei que seria aqui agora? Senhor, e tem alguns que fazem aquelas orações. Ô gente, eu não aguento, na rádio tem alguns que mudam de voz. Senhor poderoso, na tua augusta presença. Augusta era a mulher que tinha aqui. Já viu essas orações? Sai fora dessa oração, moço. Sai fora dessa lama, jacaré. Ai, já viu essa oração?
Tem uns que arrumam umas palavras que o povo nem sabe se diz amém, misericórdia ou repreende. Porque ele fala umas palavras tão assim, sabe? Na tua magnificência, Senhor. Porque nós queremos impressionar quem? Você quer ver? Não faz aqui não, que eu não aguento aquela. Eu cheguei na igreja pregar esse tempo aí. Quando eu fui fazer o apelo, o irmãozinho já tocou lá no teclado, tom menor. Pim, pim, pam, pam, pim, pim, pim. Não, meu irmão, pode parar. Não precisa disso não. Não estou dizendo que não deva ter a música, né? Interessante, né? Antigamente era aquela de Kleber Lucas, né? Aquela musiquinha assoviando. Escute, Deus é fiel. Olha, nós somos maus, desobedientes, ruins, rebeldes. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E eu vou trazer à memória que Deus é fiel. Deus foi fiel para você, Silé e Sérgio, não porque vocês são bonzinhos, mas porque Ele não pode negar a Ele. E como que Ele não pode negar a Ele? Porque veja bem, quando você faz alguma coisa plantando bem, a Bíblia diz, tudo que você planta, você o quê? Colhe. E Deus é fiel, por quê? Porque Ele falou na palavra dEle, que se você fizer o bem, você vai colher o bem, isso é natural. Agora não fique exibindo, se eu tenho, Senhor, na Tua presença algum crédito, quantos mil que eu tenho aí no banco, Senhor? Pergunta a sua esposa que crédito você tem com ela. Ela vai falar assim, ô miséria, nada. Eu não separo de você porque eu não tenho para onde ir. Sabia que tem mulher hoje não separa do homem porque não tem para onde ir? E um dia eu caí no erro. Eu não sei que eu acertei, porque eu vi um caso desse, um marido batendo na mulher, promíscuo. E tem gente que quer dar jeitinho, né, Oswaldo? Não, moço. Ele trai você, ele te bate de vez em quando, vai aguentando na fé. Vem pra cá, na fé. Na fé. Vem aconselhar comigo, eu comprei, Fernandão. Vou buscar essa semana uma pistolinha daquela assim, ó, de chumbinho. Pra brincar, matar uns pardalzinhos. E de repente as ovelhinhas dessas. Misericórdia. Calma, meu irmão, olha, não tira essa parte. Eu cometi um erro e acertei. Eu arrumei o dinheiro com alguns da família e falei, pega seus 2 filhos, some. Ninguém vai saber seu endereço. O cara ficou doido. Vou matar um por um da família. Eu falei, vem me matar primeiro então. Vem. Matou nada, rapaz. Então escute. As misericórdias e a fidelidade de Deus, Ele é fiel para com Ele, que Ele não pode negar. Então traga a memória nessa noite, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. O profeta Jeremias falou assim, Ele me levantou como profeta. Ele me levantou como profeta dizendo que depois de 70 anos Ele tiraria o povo do cativeiro. Eu vou trazer à minha memória esta promessa. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, Deus é fiel para contigo, nem tanto pelo que você faz, nem tanto pelas tuas obras, mas porque Ele fez uma aliança contigo. E a aliança que Ele fez contigo, há um pacote, e dentro desse pacote estão os atributos dEle, e Ele não pode negar a Ele mesmo, e é por isso que mesmo você sendo ruim, difícil, Ele cuida de você. Josué Rodrigues, aquele que cantou aquela música que eu cantei semana passada aqui, Deus cuida de mim e de você, e de todos que estão aqui, apesar de sermos tão maus e desobedientes, Ele nunca nos negou o seu perdão. Vem, pois nós já recebemos, muito mais nós teremos desse Deus que é fiel. Traga a memória, mas traga a memória também em terceiro lugar, querido, porque tem muitas promessas aqui. Traga à memória as promessas de Deus. Jovem, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Isso é promessa. Isso é promessa de Deus. Traga à memória. A Bíblia diz
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e que mais? Romanos capítulo 8, eu poderia ficar aqui a noite toda, são mais de 30 promessas, estou citando só algumas. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não pode o quê? Isso é promessa. Tem crente que fala assim: ai meu Deus do céu, ô pastor Eugênio, faz uma oração forte aí. Nós temos de entender as promessas de Deus e um dia. E tem crente que fala assim: ó pastor, faz oração forte aí, porque parece que eu estou com um pouco eu estou com encosto. Sabia que tem crente assim? Pensando que está com encosto? Tudo que você imagina na tua alma, você é o quê? Se você começar a cismar com alguma coisa, isso pode acontecer contigo. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como o homem imagina na sua... Essas igrejas falam tanto de encosto, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura, e você vai... Ô moço, um pouco eu estou com encosto mesmo. Eu tenho encosto em mim, meus irmãos. Mas sabe qual é o encosto que eu tenho? O anjo do Senhor que acampa ao meu redor. É esse encosto que você tem. Sabe quem você tem? O Espírito Santo que está em você. Mas tem crente que o quê? Não traz a memória. Traga a memória daquilo que te pode dar esperança. São mais de 30 mil promessas. Porque eu estou certo que nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nada poderá, nem espada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Se eu desse a oportunidade aqui, você poderia declarar. Você quer ver um? E eu vou explicar ele para você. Salmo 23:1. Fala comigo aí. Mas por que falta muita coisa? Porque eu não entendo o Salmo. Sabe o que o Salmo quer dizer? O Senhor é o meu pastor e me basta. Ué, mas faltou carro? Faltou comida hoje? É porque a gente interpreta no português errado. Ué, pastor Eugênio, eu declamo o Salmo desde pequenininho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando? É porque você interpretou errado. Não ensinaram certo para você. A ideia é: o Senhor é o meu pastor e o quê? Me basta. Pode faltar minha esposa, pode faltar minhas filhas, pode faltar emprego, Deus me basta. Esta é uma promessa que muitos crentes não têm compreendido. Ele basta na minha vida. Então eu quero trazer à memória mais de 30 mil promessas que estão aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e que nós podemos trazê-la na nossa mente para que tenhamos uma vida vitoriosa. Pode dar glória a Deus? Mas eu quero trazer à memória também, aqui diz que Deus é bom. Bom é o Senhor para a alma que espera nele. Eu gostaria que você trouxesse à memória hoje a bondade de Deus. Deus é bom. Pastor Eugênio é ruim. A Bíblia diz que não existe ninguém bom. Nós somos maus, desobedientes. Deus é bom, um Deus de bondade. De vez em quando você vê atos de bondade em alguém, mas até os atos de bondade que nós praticamos, nós temos de pedir perdão a Deus. Ué, pastor, por quê? Porque você de repente faz uma coisa boa e fica se gloriando. Sabia disso? Meus irmãos, a gente é tão ruim, que eu vou na casa de Júnior e Vaneide e vou levar um presente de aniversário para Júnior, um par de sapato. Pode levar, né? Aí eu falo na televisão, na rádio, e saio falando com todo mundo que encontro. Sérgio, pois eu sou assim, sabe? Eu gosto de dar os coisas para os outros. Eu dei um par de sapato para ele, inclusive tinha de 300, 400 e 800, eu comprei de 1.200. Então, até os atos de bondade que a gente faz, a gente tem que pedir perdão a Deus e vigiar, porque até isso a gente gloria. Mas Deus não, Deus é bom. A bondade de Deus é um dos atributos inerentes a Ele. Você vai sair hoje à noite, trazer a memória e falar: meu Deus é bom.
Deus tem cuidado de mim, Deus tem me dado a graça de viver mesmo em meio às intempéries. Mas continua o texto aí. Fala comigo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui fala o seguinte, olha, coloque a boca no pó, porque talvez haja o quê? Esperança. Aí ele fala assim, bom é o Senhor para aquele, ou para a alma que espera nele. Eu vou tirar aí bondade e falar agora essa outra lição que vamos trazer à memória, é que nós temos de aprender a esperar em Deus. Espera em Deus, descansa nele. Olha, entrega essa causa sua a Deus, que você está enfrentando, esse problema na sua família, entrega a Ele, entrega, fala, Deus, Jesus é o Senhor que é o meu advogado, a Tua palavra me diz que eu vou esperar no Senhor, e eu quero entregar, eu quero esperar em Ti, eu quero lançar diante de Ti, e ficar na espera. Espera no Senhor, descansa nele. Olha, talvez você está aqui nessa noite, e você está vivendo um momento de inquietude. O Salmo 46, 10 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou. Tem horas que a gente tem de pegar e colocar a boca no pó, assentar solitário, ficar em silêncio, quietinho, esperar o agir dele. E agindo Deus, o quê? Quem pode impedir? Então espera nele, lance sobre ele toda a tua preocupação, a tua ansiedade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, que sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas, o quê? Petições, com orações e ações de graças. Vamos começar a terminar para a gente orar, mas eu quero falar aqui, para que você possa trazer à memória, tantos livramentos que Deus te deu. Traga à memória isso. Traga à memória que Deus te respondeu a sua oração. Você crê que Deus responde a oração? Essa semana Deus respondeu a oração minha de mais de 20 anos. Deus tem respondido a oração. Aqui, se você vê no final, quando o profeta Jeremias fala assim, olha, assenta-se solitário, fique em silêncio, coloque a boca no... A ideia é orar, é se entregar diante de Deus. Eu creio na oração. Deus, Ele age quando você abre sua boca e ora. Eu vou falar uma coisa aqui nessa noite, e você vai entender. Vocês me conhecem. Você sabia que nós vivemos em duas dimensões? Nós vivemos numa dimensão natural e que mais? Sobrenatural. Natural e espiritual. Natural, sobrenatural. Quando a gente ora, Deus age. Seu Zé, diácono, cadê seu Zé? Levanta a mão, seu Zé. Uma mulher vizinha dele lá, estava com uma ferida no pé. E aí, disse que não vinha no casamento de Fernandinha não, porque estava sentindo dor. E ele falou assim, vai na igreja, porque Deus vai te sarar e você vai sair sem dor. E ela veio e não sentiu dor nenhuma aqui. E quando foi no dia seguinte, ela foi ver, a ferida secou. Glória a Deus, irmão. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Tem pessoas aqui que foram curadas. Sabe qual a diferença que a gente tem? É porque tem pessoas que aproveitam quando... Você já viu que tem igreja que só fala de cura na rádio? Eles gastam 1 hora falando de cura. Está errado? Está não. Mas aí, a gente tem de entender que o evangelho, ele é pleno. Tem gente que só fala de expulsão do demônio. Tem gente que só fala de um assunto. Olha, por mais que a mensagem da cruz é tremenda, mas se todo domingo eu pregar sobre a cruz aqui, você não vai aguentar, irmão, porque o evangelho não é só da cruz, o evangelho é um todo, está entendendo? Se todo domingo, por exemplo, mês de maio, eu vou pregar pelo menos 3 mensagens aqui sobre família, mas se eu começar a pregar aqui 6 meses sobre família, o povo fala assim, não vou lá hoje não, que eu posso falar sobre família, estou cansado já, vou na igreja e tal. Está entendendo? É como um todo. Esta é a ideia, é a gente pregar um todo. O evangelho, ele é um todo, e nós precisamos de pregar o evangelho como um todo. Essa é a verdade. Agora escute,
quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e eu vou trazer à memória os livramentos que eu tive, as orações que eu tive, e Deus responde às nossas orações. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu quero orar por você. E eu nem vou fazer apelo, que eu preguei muito, para você vir aqui à frente, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Dê a mão ao seu irmão aí. Enquanto você der a mão aí e curva a sua fronte, tem muita gente vivendo de passado. Tem muita gente falando assim: se eu fosse casado com aquele meu ex-namorado, que hoje está bem de vida, se eu conseguisse, Enquanto você está de mão aí dada, eu quero ler um negócio rapidinho aqui. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar do conselho de alguém. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Está aí, Jovaia. Viu, jovens? Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para ouvir eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Eu quero orar por você agora. Você que está aqui, você que está me assistindo, me ouvindo, você que quem sabe tem trazido à memória esse passado. É preciso você perdoar a sua ex-esposa, hein? Perdoar aquele homem que te machucou tanto. É preciso você jogar nesse altar aí, olha, no seu banco mesmo, jogar por terra este ressentimento. É preciso você jogar por terra nesta noite tudo isso que tem te prendido. E em nome de Jesus nós iremos orar agora para que as cadeias quebrem, para que as algemas despedacem, para que as prisões sejam abertas pelo poder do nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada um que está aqui, que me ouve, que me assiste. E nós queremos, ó Deus, colocar na Tua presença as nossas vidas, e queremos primeiramente Te agradecer, porque nesta manhã de hoje, as Tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Nós Te damos graças, porque hoje tivemos o privilégio de vir nessa comunidade, de poder saudar uns aos outros e podermos cantar cânticos que glorificam o Teu nome. Mas, meu Deus, tem pessoas aqui, pessoas que nos assistiram, que estão nos ouvindo, e também entre nós, que trazem aí um peso, e em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar, Senhor, a Tua palavra nos diz, para que os oprimidos, para que os cansados se achegassem diante de Ti, e que o Senhor daria alívio. Traga alívio ao coração deste homem nessa noite, desta mulher. Traga alívio o coração dessa pessoa que tem sentido esse peso na alma. Nós queremos trazer à memória nessa noite a Tua bondade, como Tu és bom. Nós queremos trazer à memória que é bom esperar em Ti. Nós queremos trazer à memória milhares de promessas, Senhor, que tem na Tua palavra. Nós queremos trazer à memória
que o Senhor tem cuidado de nós. E eu repreendo na vida desta mulher agora todo este espírito de opressão, todo este cativeiro agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, em teu nome agora, que essa mulher, esse irmão, que tem estado preso aí, que tem vivido aí acorrentado pelas cadeias sobrenaturais, na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra nos diz que agindo o Senhor, quem pode impedir? Eu te repreendo o espírito perturbador na vida dessa mulher. Eu te repreendo o espírito imundo, seja de qualquer ordem, em nome de Jesus. Bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro agora em nome de Jesus, essa mulher liberta, este homem liberto dessas cadeias, dessas prisões. Eu repreendo neste momento todo este espírito que há sobre essa mulher, não o espírito maligno agora, mas este espírito carnal, de baixa estima. Eu repreendo agora esse espírito humano, criado na mente dessa mulher, que tem levado ela a uma baixa estima, a um desvalor, e que agora, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo produza vida, Senhor, que venha sobre essa mulher o espírito de excelência, um espírito, Senhor, esse espírito do Senhor, que gera em nós paz, que gera em nós longanimidade, que gera em nós paciência, bondade, em nome de Jesus. Deus está me usando, minha irmã, na tua vida, entende, querida? Entende, meu amigo? Eu quero terminar, escuta um pouquinho só. Você entende o que Deus está me usando agora para falar com você? Não é espírito maligno, mas muitos de nós temos alguns espíritos que o nosso espírito criou dentro de nós, um espírito de desvalor, um espírito que tem trazido sempre a sua memória: eu não consigo, sua mãe sempre falou que você não conseguiria. Não importa o que sua mãe falou, não importa o que seu professor falou, não importa o que seu ex-marido falou, não importa o que teu marido, esse incrédulo que está dentro da igreja, mas é na verdade um joio, filho do capeta, tem falado com você. Repreende esse espírito demoníaco que está sobre ele, e aprenda, não importa o que ele tem falado, o que importa é o que Deus fala de você. Você é filha, você é herdeira, você é co-herdeira com Cristo, você foi chamada para ser águia, para voar, para vencer, e Deus está me usando agora para dizer para você: filha, tu és menina dos meus olhos. Deus está me usando para falar com você. Sabe o que Deus está me usando para falar para você, filha? Você lembra do que aquela pessoa falou de você? Falou das suas características? Deus é maravilhoso, gente. Você pode aguentar um pouquinho só? Um minutinho só? Dá a mão aí. Traga a tua mente aí para você ver o que aquele ex seu falou de você. Aquele derrotado, aquele filho do capeta. É forte, gente, e eu estou muito tranquilo ao falar isso. E quando Deus manda falar, você fala. O que falou de você? E Deus vai colocar alguém na tua vida. Quando você falar para trás, olhar para trás, você vai falar assim: quanto tempo eu perdi com aquele imprestável. É isso, gente. Porque há sobre você, minha filha, um espírito de excelência. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso é palavra de Deus para a tua vida, você que está aqui. Então, tome nessa noite uma postura e traga a tua memória
traga a tua memória, não importa, eu volto a dizer, o que teu pai falou, o que o seu ex falou, o que a sua ex falou, não importa, nem mesmo aquilo que você já falou de você, o que importa é o que Deus fala de você, o que Jesus fala de você, e a Bíblia diz que você já tem sido abençoado com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso aí, irmãos. Você não pode chegar naquele lugar que as pessoas praticam em você bullying, igual essa menina apresentou aqui nesse teatro maravilhoso. Entendeu? Jesus, Deus, nem conhece o que é bullying, porque Deus te fez para Ele e te ama, e traga à memória isso, traga a memória. Se você não trouxer a memória, se você não mudar de mentalidade, se você não passar a trazer a memória quem você verdadeiramente é, e Deus já mostrou para você quem você é, você vai continuar sendo arrastada, você vai continuar sendo aí manca, você vai continuar com esta deficiência. Mas traga memória em nome de Jesus. Traga a memória que você vive no natural, mas você é sobrenatural. Você recebe isso nessa noite? Eu quero te abençoar. Eu quero declarar que essa semana será uma semana diferente da tua vida. Eu quero declarar que esta semana vai ser uma semana que você vai começar a olhar nos jardins e ver nos telhados, seja um pássaro, você vai ver o verde. Essa semana você vai olhar para os céus e ver a natureza e falar: muito obrigado, Deus, pelo oxigênio, muito obrigado, Deus, porque essa semana vai ser uma semana diferente. E você vai falar com Deus: Deus, muito obrigado, porque eu posso ver o sorriso dos meus filhos. Muito obrigado, Deus, porque eu tenho meus pais vivos, os meus avós vivos. Você vai falar: Deus, muito obrigado. E quando você fizer isso e trazer à memória esse espírito de louvor, de gratidão, de ações de graças, você vai ver que a tua vida será melhor, você vai ver que você vai ter uma estima melhor, porque é este propósito de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Toda glória e honra pertence ao Senhor. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, vai em paz aí, diga para teu irmão alguma coisa. Fala com ele aí, olha, traga a memória aí que Deus é bom. Vai falando. Traga a memória que Deus é misericórdia. Vai falando aí. Traga a memória que Ele é fiel. Vai trazendo a memória aí. Obrigado.